nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia, Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia, da Comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo neste dia em que a Igreja celebra a memória obrigatória de São Padre Pio. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que deixe a vossa Igreja, São Padre Pio, unido ao sofrimento de Cristo, despertai em nós a graça de seguirmos o mesmo caminho da cruz de Jesus para a honra e glória do vosso nome e a salvação das nossas almas. Por Cristo que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Naquele tempo, sua mãe e seus irmãos vieram ter com ele, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. Anunciaram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Mas Jesus respondeu-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, vivemos num tempo que deu-se uma verdadeira dicotomia, uma verdadeira separação entre aquilo que é o pensamento e aquilo que é a prática. E hoje apreciamos esta realidade da vida prática separada da fé também, ou seja, a fé está relegada para o espaço sagrado, para a igreja, os santuários, e cá fora cada um de nós guia a sua própria vida segundo os seus próprios critérios. Podemos dizer de outra maneira: a fé não tem um reflexo na vida concreta das pessoas. Não tem um reflexo no trabalho, não tem um reflexo nas convivências, não tem um reflexo nas amizades, não tem um reflexo na maneira como nos comportamos, não tem um reflexo na maneira como pensamos, na maneira como tratamos os outros. E assim construímos uma fé vazia, uma fé sem conteúdo, uma fé onde, no fundo, aquilo que acontece dentro do espaço sagrado não é nada importante. E hoje o Senhor, através deste texto, leva-nos a uma compreensão e aprofundarmos a partir de dois verbos que estão em consonância, estão unidos, duas palavras estão unidas. E essas duas palavras revelam realmente uma fé madura, uma fé equilibrada, uma fé que caminha, na verdade, na luz, esta luz que é Cristo, esta luz que o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus diz que devemos ser luz do mundo e sal da terra. E então, o primeiro verbo que encontramos Jesus está no meio de uma grande multidão. E chegam sua mãe e seus irmãos. Lembrem-se, na língua hebraica não existe uma palavra para descrever, Jesus não existia uma palavra para descrever todas as relações como nós temos em português. Aliás, há línguas que não existe essa descrição. Vais a pensar em algumas línguas, em Angola, Kibundo, Kikongo, não existem palavras para descrever todas as relações familiares. Então, é irmão, é para os primos, é irmão para o tio, ou seja, e usamos aqui esta mesma categoria para esta língua, que é uma língua, do ponto de vista semântico, uma língua mais simples, né? Ou seja, não é tão cheia, tão enriquecida como as línguas latinas, não é? Desse ponto de vista,
podemos assim afirmar. Mas a verdade é que esta questão muito debatida pelos protestantes, pelos evangélicos, nós queremos aqui reafirmar que Maria foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. O único filho biológico que Nossa Senhora concebeu foi Jesus, e mais ninguém. Os nossos irmãos protestantes, através desta passagem, os evangélicos, vão querer debater connosco, dizer que não, a Bíblia diz. Mas a Bíblia também diz que Lot era irmão de Sara, da sua... agora deu uma branca, perdão. Que Sara era irmã de Abraão, é isso que eu queria dizer. E que Lot era irmão de Abraão, e no outro momento é sobrinho de Abraão. Ou seja, nós então percebemos que não é exatamente a mesma categoria usada da forma como a usamos em português nas línguas latinas. Mas aqui o importante, e aquilo que São Lucas nos quer ensinar, não é o grau familiar de sanguinidade de Jesus. Não é isso que conta aqui nesta passagem. Aquilo que o Senhor nos quer ensinar sobremaneira é como vivermos a fé. E a fé é vivida a partir de dois verbos, como disse. O verbo ouvir e o verbo praticar. Não se pode ser cristão se não ouvimos. E esse ouvir implica o estudo da palavra, a escuta da palavra, a escuta do catecismo, o magistério da igreja passa pela escuta. E a escuta acontece no silêncio do nosso coração. Perdemos-nos hoje muito com o telemóvel e nos impede de aprofundarmos a leitura, o estudo, a intimidade e o silêncio com o Senhor. Portanto, no momento em que tens de parar no teu dia, deixar o Senhor falar ao teu coração. O primeiro verbo é ouvir, caríssimos irmãos. É ouvir. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. A palavra repete categoricamente, repetidas vezes, este verbo, ouvir, é importantíssimo na relação com Deus e com o próximo também. No seio familiar, na relação entre marido e mulher, na relação de amigos, na relação entre pai e filho. É importante o verbo ouvido, é de uma importância singular. O segundo verbo é o verbo praticar. Se ouvimos e não praticamos, não somos também cristãos maduros, não estamos amadurecidos, não estamos a viver na verdade. Portanto, o esforço constante, meu e seu, pretendemos realmente ser inundados pela graça do Senhor, mergulhados na graça de Jesus. É realmente sermos inundados por esta graça santificante que nos leva a viver a vida da graça. Praticar. Praticar é cumprir, é a moral colocada em prática. Ou seja, aquilo que teoricamente nós ouvimos, nós, com o nosso comportamento, procuramos e esforçamos por realizar na nossa vida. É sempre fácil? Claro que não. Mas nós contamos com a graça do Senhor, contamos com a oração, contamos com o Espírito Santo. Em alguns momentos será mais difícil do que outros, mas se nós deixarmos que o Espírito Santo haja em nós, que nos ajude a vencermos os desafios que nós encontramos no nosso dia a dia, nós seremos capazes de cumprir aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, aquilo que é a nossa vocação enquanto cristãos. Ser cristão é uma vocação que deve ser levada a sério. E quando em algum momento fracassares, volta-te, confessa-te, recapacita, reestrutura o teu sim ao Senhor e continua o teu caminho com Jesus. Não deixes que nada nem ninguém te afaste do caminho de Deus. Ouvir e praticar. Hoje, procura analisar a tua vida. Procura analisar o teu coração. Será que tens ouvido e será que tens praticado? Tens ouvido mais e praticado menos, ou tens praticado menos e ouvido mais? Então procura o equilíbrio. Não se pode ser cristão sem ouvir e não se pode ser cristão sem praticar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor e a nossa força. Amém.